Se você é um ser humano como eu, você com certeza entende o que é ter emoções, o que é sentir as coisas. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar sobre a solidão e, na verdade, como a nossa mente funciona em tempos de solidão, principalmente quando a gente está vivendo numa pandemia, numa questão de isolamento social forçado, e a gente está vendo que não é fácil lidar com essas coisas. Muitas foram as tentativas de explicar esse sentimento, essa emoção que é muito antiga para o ser humano, só que é muito difícil falar sobre isso, porque tem várias perspectivas possíveis. Eu vou falar de várias dessas perspectivas nesse vídeo e espero que ajude a elucidar um pouco melhor o que é a solidão e o que a gente sente, o que acontece por trás dessa emoção tão presente e tão significativa nas nossas vidas. Já faz muito tempo que o ser humano fala sobre a solidão, isso basicamente desde que o ser humano é ser humano. Quando eu falei que a solidão pode ser vista de várias perspectivas, eu estava querendo dizer que a gente pode abordar esse tema com base em várias questões, em vários contextos. Por exemplo, a gente pode usar a religião, a gente pode usar filosofias, a gente pode usar a ciência, e eu vou tentar falar um pouco sobre tudo isso nesse vídeo. Começando então, dando um panorama geral sobre a história da solidão. E na verdade eu vou falar sobre como a solidão é vista para algumas culturas, como ela era vista para algumas culturas e como isso tem um impacto hoje nas nossas vidas. A solidão, presente há muito tempo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, aparece nas mais diversas correntes filosóficas. Na Grécia Antiga, a gente pode ressaltar uma corrente muito famosa, chamada de solipsismo, que colocava o indivíduo e os sentimentos dele, tudo que a gente sente, tudo que a gente sabe sobre a realidade, é basicamente limitado a nós e aos nossos sentimentos. Só as nossas sensações e nós mesmos. Isso é uma perspectiva muito solitária. Então o solipsismo, como eu disse agora de maneira muito resumida, foi uma forma de tentar ver a existência de maneira muito solitária. E outras perspectivas, como a estoica na Grécia Antiga, tentavam colocar um pouco mais de conforto nessa visão de que nós éramos só mais um, de que a gente estava inserido num contexto universal, num equilíbrio harmonioso e tudo mais. Isso não acontecia para os solipsistas, né? Os solipsistas acreditavam, e nas mais diversas correntes, de que somente o eu e as suas sensações poderiam ditar a realidade. Tudo que é externo a isso, ou seja, todos os outros sujeitos, eles na verdade estariam limitados à nossa própria percepção, que nos deixaria, no fim das contas, sozinhos. As perspectivas filosóficas não param por aí, e durante a história essas perspectivas filosóficas continuam surgindo e aparecem das mais diversas formas possíveis. Então a gente conhece o niilismo, o existencialismo. A questão é que cada uma dessas correntes filosóficas tenta abordar a solidão e a liberdade e o ser humano de uma forma específica. Isso só vai começar a mudar a partir do momento que essas áreas começam a se tornar ciências. Isso começa a acontecer lá para o século XIX. É um século muito importante, como a gente já falou aqui em outros vídeos, para o desenvolvimento da ciência moderna, para o desenvolvimento do método científico, que na verdade entraria em vigor aí com as reformas tecnológicas, com a Revolução Industrial, que viria a acontecer nesse período todo que a gente está comentando aqui. É um processo histórico muito longo e que inclusive é muito definidor para o que é a gente hoje como sociedade, sem ter a ver só com as ciências envolvidas no negócio. Agora, voltando um pouco com a temática da solidão nesse período, o que é interessante analisar é que justamente a tentativa, as mais diferentes tentativas de tentar entender esses fenômenos psicológicos e biológicos, do que acontecia no ser humano, do que eram as emoções e tudo mais, começaram a brotar nesse período, tanto com o surgimento da psicologia como área científica, quanto da psicanálise com Freud, e também de outras áreas super importantes, que seriam os primórdios da neurobiologia e da neurociência, da neuropsicologia, que seriam estudos que viriam junto com os avanços tecnológicos que a gente veria no decorrer da história, que hoje permite para a gente entender muito melhor essas conexões entre o histórico, entre o psicológico, entre o biológico, e como essas coisas podem sintetizar o ser humano que a gente é hoje e como a gente pode entender nossas emoções nos mais diversos contextos sociais. É importante, antes de mais nada, definir o que é a solidão e como ela funciona. Então, em primeiro lugar, a gente entende que estar sozinho, estar isolado, não é a mesma coisa que se sentir sozinho ou se sentir isolado. Isso é, se eu estou me sentindo solitário, eu posso estar me sentindo assim em casa, com a minha família, com meus amigos, mas eu estou me sentindo vazio, estou me sentindo distante, estou me sentindo separado de tudo, de todos. Quando eu estou com uma sensação
Ou na situação de solitude é diferente, porque a solitude ela significa literalmente estar afastado, estar distante. Isso, em alguns contextos, não necessariamente é um problema, como por exemplo, para os monges tibetanos, que tem a ver com a prática espiritual deles, o distanciamento, o silêncio e tudo mais. Eles veem isso como uma aproximação importante que eles precisam para o próprio espírito deles. Agora, a gente entende que algumas outras implicações não necessariamente têm a ver com a nossa escolha espiritual, mas a gente sente essas coisas do mesmo jeito. E a partir daí, a gente pode entender, como eu já vinha dizendo sobre a ciência desses processos, é que em determinado momento histórico, a gente tem a criação das áreas científicas que começam a estudar os fenômenos também biologicamente. E é sobre essa parte que eu quero entrar agora, que é a parte de como o nosso cérebro, como o nosso sistema nervoso percebe as coisas ao redor e percebe as coisas dentro da gente também. De uma forma bem simples, tenta pensar que o nosso sistema nervoso ele é constituído de duas partes principais. A primeira delas é a parte que capta e recebe os estímulos de fora, por exemplo, como se, por exemplo, eu encostar aqui e eu sei que eu estou encostando aqui porque isso está vindo para cá e sendo interpretado na outra parte, que é a parte central. Então a gente tem o sistema nervoso periférico, que capta as coisas de fora, e a gente tem o sistema nervoso central, que interpreta e responde a esses estímulos que a gente recebe de fora. E a gente também recebe estímulos de dentro, não só tocando nas coisas, como a gente bem sabe. E todas essas coisas que surgem quando a gente encosta numa coisa, quando a gente cheira alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, não são limitadas somente à nossa sensação física, mas nós também temos efeitos psicológicos associados a tudo isso. Pensando nisso, no século XX, várias pessoas começaram a tentar estudar quais áreas do cérebro, como elas funcionam, como elas respondem aos estímulos e como elas processam conjuntamente essas informações. E foi justamente nesse período que surgiria os primeiros desenhos anatômicos, os primeiros desenhos mentais do que seria o sistema de emoções, também conhecido como sistema límbico. Eu entendi que entrar nos detalhes anatômicos e hormonais desses processos todos, de como tudo isso funciona, a solidão no sistema límbico, é muita coisa, é muito específico e nem eu tenho os conhecimentos necessários para explicar para vocês todas essas partes especificamente. Mas o que dá para entender dos estudos que eu andei lendo é que existe uma correlação enorme de todos os sistemas que a gente tem no nosso corpo entre o sistema das emoções. Então, por exemplo, se a gente ficar muito deprimido, se a gente ficar muito solitário, isso vai se refletir de alguma outra forma nos nossos outros sistemas, tipo o nosso sistema imunológico. E é por isso que existem vários estudos que ligam a depressão, a solidão, com o desenvolvimento de câncer, com o aparecimento de outras doenças também, porque essas coisas afetam drasticamente como nossos sistemas eles vão se comportar no nosso corpo. Isso é, todos os sistemas. Então, essa parte, além de ser muito complicada, a gente ainda está muito pouco tempo discutindo e estudando sobre ela. Então, como ficou evidente, todas essas ciências, esses conhecimentos, eles são bastante novos, afinal, eles têm praticamente um século só. E é por isso que a gente entende hoje que quanto mais a gente entende, mais complexo vai ficar, porque tem muitas coisas envolvidas nisso tudo. A solidão, ela se manifesta de uma forma que impacta a nossa produção hormonal, que impacta nosso sistema imunológico, que impacta a nossa sensação de bem-estar por causa dos hormônios. Então, os resultados eles vêm e vão de todos os lados possíveis. E a emoção da solidão, além disso tudo, tem um aspecto que é subjetivo, ou seja, um aspecto que é individual de cada um de nós. E esse é o aspecto que fica para o escopo da psicologia e da psicanálise e de outras vertentes de psicoterapia que existem por aí e que tentam estudar essas emoções. Elas são complicadas demais, eu espero trazer mais sobre isso, de especialistas sobre a área, aqui no canal, num futuro próximo. Bom, se a gente conseguir superar um pouco todas essas coisas que eu já falei, tanto dos aspectos biológicos quanto dos aspectos psicológicos da solidão, a gente pode pensar numa espécie de solidão histórica, uma espécie de solidão social. E isso ficou muito evidente na pandemia mesmo. Então não é só o fato da gente ficar, as pessoas que podem, né, ficar isolado em casa e tá tudo bem, e vai passar, espera passar, a galera que pode, mas não fica, mas não, eu não tô falando sobre isso. É a galera que não pode abrir mão da realidade que eles tinham antes da pandemia, que é sair para trabalhar, que é se arriscar todo dia, e isso não é uma coisa que no Brasil está sendo muito bem acompanhada e auxiliada. Então as pessoas elas estão se sentindo sozinhas nessa luta contra o coronavírus. Isso está vindo de dentro das universidades, dos hospitais e tudo mais. Além disso tudo, existem pessoas que estão ainda marginalizadas de uma forma que elas podem ser vistas como indivíduos totalmente solitários e invisíveis.
e vocês sabem muito bem do que eu tô falando, vocês sabem muito bem como governadores tratam isso, como prefeitos tratam isso, e é desse tipo de solidão que eu tô falando, porque essa solidão não tem só a ver com o que aquela pessoa tá sentindo, mas tem a ver muitas vezes com fatores históricos e que justamente esses fatores constituem nossa realidade hoje e que tornam a solidão um problema social seríssimo. E como nós, seres humanos, somos uma espécie altamente sociável, a gente tem a tendência de tentar achar grupos e de permanecer em grupos sempre que possível. E a gente vê os mais diversos tipos de coletivos humanos se formando em diferentes contextos históricos. Então, por exemplo, há um século atrás, a gente estava vivendo um período de guerras, muitas guerras, onde as pessoas se uniam por um mesmo objetivo, por uma mesma causa em comum, que poderia ser uma causa libertária, poderia ser uma causa libertadora, poderia ser uma causa extremamente conservadora, só que a grande questão é que as pessoas se viam naqueles regimes. E isso já foi mostrado em diversas obras, diversos filmes por aí, em que é possível entender como as relações das pessoas com os grupos sociais é algo valioso para a nossa espécie e para o nosso convívio. E justamente compreendendo a dinâmica histórica, a dinâmica social, surgiria sociologia para tentar explicar cientificamente fenômenos sociais, conforme a gente via os sistemas econômicos mudarem, os sistemas religiosos mudarem, os sistemas filosóficos, os sistemas de raciocínio, os sistemas da ciência e tudo mais. Essa solidão histórica, por sua vez, ela não é simplesmente resolvível com uma terapia, com um tratamento médico, ela tem raízes históricas e tem raízes profundas. E hoje a gente pode entender isso até olhando para nossas relações, que tem a ver com a economia, que tem a ver com os empregos, e disso eu estou dizendo as relações empresariais. Inclusive num texto que eu estava lendo, que eu vou deixar aí para vocês, o autor fala de uma forma muito interessante sobre como as nossas relações, elas se tornaram relações empresariais, elas têm uma lógica empresarial mesmo, porque é como se fosse todo mundo vestindo uma mesma camisa, todo mundo trabalhando por um objetivo em comum, só que tá todo mundo preocupado só no seu, só nas suas coisas, na sua liberdade individual, na sua capacidade de tentar superar o outro para conseguir mais coisa, só que a empresa, mesmo fomentando a competição entre seus funcionários, sustenta a imagem de que está todo mundo junto, quando na realidade não está. E isso acabou acontecendo mais ou menos em todas as esferas sociais, desde a Revolução Francesa, desde que os princípios liberais do Ocidente começaram a se alastrar dessa forma, e daí a gente vê o abandono, inclusive, de muitas esferas sociais que eram importantíssimas e de muitas funções que eram atribuídas ao Estado, por exemplo, que foram sendo largadas mão e a população, o povo começou a ter que se virar sozinho com situações historicamente enraizadas e desiguais. Isso não tem cabimento, essas pessoas estão fadadas a ficar sozinhas e por sua conta própria. É evidente que a lógica empresarial, a lógica individualista, essa lógica toda que a gente só tem que se preocupar com a gente mesmo no fim, isso não vai levar a gente a nada. E é justamente isso que talvez não esteja permitindo a gente superar essa nossa solidão coletiva nessa era mais interconectada que nós já vivemos na história da humanidade. Seria muito bom, seria muito fácil se a gente encontrasse um remédio definitivo para a solidão, que a gente, compreendendo os fenômenos biológicos por trás disso tudo, a gente conseguisse superar todos os nossos problemas, mas uma vez que a gente entende que a realidade histórica e material por trás dessas coisas estão muito bem enraizadas, a gente vai ter que pensar em como transformar a solidão e todo esse processo e toda essa relação humana das pessoas entre as outras pessoas em algo que seja naturalmente menos solitário. E talvez seja esse o caminho para uma mudança coletiva que tem muito a ver com a própria realidade humana como espécie.